Olá, está começando mais um programa Clipping Eletrônico e o nosso assunto de hoje é a taxação de produtos não saudáveis. Estudos apontam que os impostos podem ser benéficos para a população, principalmente para pessoas com menor renda, que inclusive são hoje as mais afetadas por doenças cardiovasculares e também pela obesidade. Bom, para discutir essa questão, todo esse assunto, eu recebo hoje a Marília Albiero, que é coordenadora do projeto de alimentação da ACT Promoção da Saúde. Olá, Marília, obrigado pela presença. Obrigada a você. Também aqui com a gente o economista, o João Francisco de Aguiar, que é especialista em mercado financeiro da Universidade Mackenzie. Muito obrigado também pela participação. Lembrando que você que está nos assistindo também pode participar enviando a sua pergunta ou seu comentário pelo telefone 3396-4944 ou ainda em nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. E eu tenho alguns dados aqui também para acrescentar na nossa discussão. Olha só, nos últimos 10 anos, a prevalência da obesidade no Brasil aumentou em 60%, passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. O excesso de peso também subiu de 42,6% para 53,8% nesse mesmo período. Esses dados são da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. E doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas, o diabetes e o câncer respondem por 74% dos óbitos anuais no Brasil. Bom, para começar aqui o nosso programa, eu queria, antes de mais nada, pedir para a Marília explicar um pouquinho sobre o trabalho da ACT, que é a Aliança de Controle do Tabagismo, agora mais promoção da saúde, promoção né? Da saúde agora. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, que não é novo, já tem uns 10 anos. Né? Então, a gente começa aqui pela Marília, depois eu passo a palavra para o João. Então, Felipe, a ACT, que hoje se chama ACT Promoção da Saúde, ela começou realmente se chamando Aliança do Controle do Tabagismo. Ela foi uma organização não governamental que nasceu há 10 anos, justamente quando o mundo tinha sido publicada a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco e exigia que a sociedade civil ela se organizasse e fizesse esse impulsionamento de política pública, né? Então, a CT, ela teve um papel aqui na cidade de São Paulo muito importante, porque ela foi uma organização que realmente participou ativamente na promulgação da lei antifumo, que proíbe o fumo em espaços fechados. E ao longo, com esse aprendizado, né, de promoção de política pública de saúde, ela começou a ampliar o seu escopo. E aí a gente começou a observar, né, as doenças crônicas não transmissíveis, que você muito bem colocou, a percentagem elevadíssima de causa de mortes, não só no Brasil, mundial. E realmente os fatores de riscos associados a essas doenças crônicas, que seriam os principais: o tabagismo, uma alimentação inadequada, um sedentarismo e o uso abusivo do álcool. Então, isso tudo para essa mudança desse patamar que tem, acho que é a obesidade, você trouxe esses números absurdos, né? Mais de 50% da população do Brasil está com sobrepeso, isso dá mais de 80, quase 90 milhões de pessoas, né? Em termos de obesos, são 30 milhões de obesos no Brasil. Exige-se realmente, né, um papel do Estado, né, política pública para conter. Tanto que a meta, não só mundial como do Brasil, não é nem baixar a prevalência, sim estagnar esse processo que aconteceu principalmente nas últimas décadas, com essa transição do sistema alimentar, né, escolhas não saudáveis. Então, a ACT faz justamente isso. A gente tem atualmente o foco, o tabaco e a alimentação realmente tem uma dedicação maior, mas a gente também atua nas políticas públicas, apoiando parceiros para a produção contra o sedentarismo e o uso abusivo do álcool. Esse é o papel da organização. E a pergunta que eu já vou deixar aqui para você depois responder, o que pode ser aproveitado nessa questão aí do tabaco, que teve tanto sucesso, se pode ser aproveitado algo nessa questão também como exemplo nessa questão alimentar, né? Mas antes eu vou passar a palavra aqui para o João Francisco, economista João Francisco de Aguiar, para fazer uma análise inicial em relação a esse assunto também. Olha, eu entendo que a industrialização rápida que o mundo vem sofrendo no pós-guerra, ela tem levado a um grande consumo de bens. E, por outro lado, o mundo tem vivido uma época de paz, graças a Deus, tá certo? Nós não tivemos guerras, então você tem um crescimento populacional forte e
uma industrialização rápida e fatalmente, isso leva à geração de renda que leva ao consumo, às vezes, exagerado de certos tipos de bens. Um outro fenômeno em paralelo que se observa é que a mulher cada vez mais trabalha fora de casa e que, por isso, você profissionalizando, você leva a criação, a própria industrialização e o consumismo, ela leva à criação de necessidades na família. E para suprir as necessidades, a mulher ajudadora começou a trabalhar fora de casa. Isso é quase hoje uma realidade em países desenvolvidos e no Brasil também. Sim. E aí as crianças, muitas vezes, não ficam totalmente assistidas, né? Ou ficam assistidas de uma forma não adequada, não totalmente adequada, e ficam expostas ao consumo. Então, essa é uma questão que tem que ser examinada. Eu acho que um outro ponto que tem que ser examinado é a questão de informação. A informação é fundamental. O que houve no caso do cigarro, por exemplo, eu não fumo, mas o que houve no caso do cigarro é claro. Quando você adquire um pacote de cigarros, você tem claramente lá os efeitos nocivos que ele provoca. O produto é altamente tributado, né? Mas cabe ao consumidor escolher o que ele quer fazer. E para isso tem que ter valores, né? Então nós somos um país de informação e ainda com os meios de comunicação não totalmente desenvolvidos. Então é natural que você tenha muito gap aí, que causa distorções. Então, eu vejo que a questão da informação é crucial aí, e os produtos têm que ter clareza de informação sobre efeitos positivos e negativos, como o caso do cigarro, e aí que também deveria ser considerado. Agora, eu concordo com a Marília, essa questão da saúde, ela vem sofrendo por causa da industrialização rápida. Você tem países como, em alguns lugares na China, onde você vê pessoas andando com máscara o tempo inteiro, no meio daquela poluição, né? Mas você tem agrotóxicos também, e você tem produtos industrializados, e quando a gente olha o rótulo, a gente fica até com receio de tomar. A gente acaba tomando ou consumindo, né? Mas a gente tem receio. E eu creio que falta muita informação, né? Tá certo? Bom, eu acho que é importante também a gente deixar claro aí de que tipos de alimentos a gente está falando quando a gente fala aqui desses alimentos não saudáveis, né? Dá para a gente exemplificar um pouquinho? Eu acho que um dos grandes avanços que o Brasil sofreu nos últimos tempos foi a promulgação do novo Guia Alimentar para a população brasileira. E o Guia Alimentar, pena até que eu não trouxe uma cópia aqui, mas está disponível na internet para quem baixar, ele classifica agora os produtos pelo nível de processamento. Você tem produtos in natura, minimamente processados, e aí vai aumentando o grau de processamento até chamar o chamado os ultraprocessados. É uma palavra difícil, até que a gente também está tentando introduzir. E esses produtos, na verdade, eles não são mais alimentos. Eles começam a compor outros elementos para manter, como corantes, excesso de adição de açúcar, sal, que isso muda o perfil nutricional. Então, o Guia Alimentar, ele é bem claro, ele fala que você deveria consumir alimentos in natura ou minimamente processados e evitar esse ultraprocessado. Então, bebidas açucaradas, né, que aí a gente fala, né, que são os sucos de caixinha, refrigerantes, né, ou qualquer produto que você olhe no rótulo e você veja uma grande gama de ingredientes e muito deles você não tem na sua cozinha, ele é considerado um ultraprocessado. E eles são realmente ricos, normalmente, em açúcar, sal e gordura. E por isso que realmente eles têm impactos nocivos à saúde. Então, essa que seria realmente... Quando a gente está falando aí, já estou puxando para a tributação, né, que até foi um outro aprendizado que a gente teve, né? A gente começou com o inglês, chama taxation. Então, a gente tem uma... normalidade de traduzir para taxação, mas na verdade a gente está falando de tributação, porque pode ser uma gama de possibilidades, né, de tributos, né, impostos, que foi algum caminho, ou alguma contribuição. E aí, essa é uma das medidas utilizadas pela recomendação pela OMS para realmente conter essa pandemia de obesidade global. E se você me permitir, eu já começo a fazer o paralelo com o tabaco, que eu acho que é uma história bastante interessante. Que foi a pergunta que eu te fiz, acho legal. E não, o tabaco ele foi realmente um grande aprendizado para a saúde global. Aqui no Brasil teve uma redução de prevalência de mais de 50% de 1990 até 2015. E foi realmente, como sempre, não é uma só medida, que é isso que a gente vai falar com obesidade, mas um conjunto de medidas. Mas, dentre dessas medidas,
medidas, teve as medidas fiscais que impactaram o aumento do preço do produto, né? É um produto supérfluo, é um produto nocivo. E a gente tem um estudo que fala realmente que 48% da redução dessa prevalência se deu realmente ao impacto com o maior preço para o consumidor. Então, baseado nessa experiência já vinda do tabaco, né, que o Brasil conseguiu avançar, a própria OMS começou a indicar para outros países. Atualmente, mais de 20 países têm adotado tributação de produtos não saudáveis. A maioria passa realmente pelas bebidas açucaradas. A gente tem bons exemplos aí, inclusive no México, aqui só para citar um, de uma sobretaxa aí, né, de 10% sobre essas bebidas açucaradas, né, que está em vigor desde 2014. É citada, inclusive, aí em estudos como um bom exemplo. Né, exatamente. México e a cidade de Berkeley, nos Estados Unidos, são 2 exemplos. Eles têm muitos estudos econômicos que estão sendo feitos para realmente verificar a efetividade dessa medida fiscal. E, por enquanto, os resultados têm sido muito bons. E é lógico, assim, o professor colocou muito bem. A gente acho que tem um grande consenso, como a obesidade é multifatorial, não existe uma solução, é um conjunto de soluções. E é lógico, a gente não vai trabalhar mais com esse dilema do ou, né? Vai fazer isso, mas isso não vai ser. É a sabedoria do i. A gente tem que ter atitudes assim e políticas públicas complementares. E aí, fazendo paralelo com o tabaco, né, a gente tem 3 grandes áreas que a gente também atua, que eu acho que são importantes. A questão do tabaco veio com a questão da embalagem. A gente não avançou o quanto existe em alguns países que a embalagem lá é padronizada, ela é feita realmente para reduzir o consumo. Aqui no Brasil, em relação ao alimento, um grande trabalho que a gente está fazendo para impulsionar, no caso pela Anvisa, né, abriu uma consulta pública para a melhoria da rotulagem, certo? A gente tem modelos chilenos que são selos de advertência, para informação para o consumidor, ela chegar de maneira mais clara. Porque essa é uma grande falha de mercado hoje das grandes empresas de bebidas açucaradas e de grandes alimentos. Existe realmente uma assimetria de informação, né? Eu acho que refrigerante, já existe esse consenso, mas muito das bebidas açucaradas, o consumidor ele não tem noção o quanto tem de açúcar adicionado. Ele está achando que ele está comprando uma bebida que ela é saudável, mas por ele não ter uma informação adequada, ele acaba sendo... falo enganado, mas ele não tem todas as informações para aquela tomada de decisão, né? E outro paralelo que a gente faz com a indústria do tabaco é a questão... O tabaco teve as restrições de publicidade, então é uma outra questão também, a gente acha, principalmente com a publicidade infantil, que já existe desde presença no Código de Defesa do Consumidor até o Estatuto da Criança e do Adolescente, resolução do CONANDA, que existe uma... É proibitiva a publicidade infantil e hoje ela não é cumprida. Então, nessa questão da obesidade, a gente tem... realmente uma caixa de ferramentas, mas a tributação, ela é um dos elementos importantes também. Ela é mais difícil de ser entendida pelo consumidor. Por quê? Porque toda vez que fala imposto no Brasil, né, você fala assim, quem quer pagar mais imposto? Mas, na verdade, a gente não antes da gente ser intensamente tributado, nós somos desigualmente tributados. Eu acho que essa é a gente estava falando aqui da produtos de bebidas açucaradas, né? Alguns produtos têm um imposto, um IPI de 4%. Água mineral também é 4%. Então, como é que você pode realmente... você não tem um estímulo a medidas fiscais que estimulam hábitos saudáveis. Então, essa desigualdade tributária é uma questão também que a gente tem que corrigir aqui do Brasil, né? A gente estava falando um pouquinho antes, uma das questões muito sérias que a gente descobriu ao longo desse processo foi porque grande parte dos grandes fabricantes de bebidas açucaradas estão na Zona Franca de Manaus, por questões históricas, oferecer benefícios fiscais, e aí eles têm uma isenção fiscal para a produção do xarope. E existe um crédito de um imposto que não é pago. Então, tem uma parte entre renúncias e créditos, coisas da fase de 8 a 10 bilhões de reais. Então, ao mesmo tempo, são metas antagônicas do governo, porque o Ministério da Saúde
tem um compromisso que ele fez para a década da nutrição com a ONU, de reduzir em 30% até 2019 o consumo de refrigerante, mas, ao mesmo tempo, os grandes produtores têm isenções fiscais. Então, existe uma incoerência de políticas. Não é um assunto fácil. O sistema tributário brasileiro, ele é complexo, mas nem por isso a gente tem que deixar de pensar em encontrar soluções. Existe um racional da política por isso, né? Ele é realmente, as empresas têm que ser tributadas para corrigir falhas de mercados que elas colocam, né? E a gente está tendo, inclusive, começa amanhã um congresso de nutrição em Brasília, né? Estou viajando daqui a pouco para lá. Vai participar do congresso. Sim. Começa o congresso, 25º Congresso Brasileiro de Nutrição, né? Depois vamos falar um pouquinho sobre isso também. Eu só queria ler aqui notas que a gente recebeu de duas associações que foram convidadas aqui para o debate, mas não puderam comparecer e enviaram notas aqui para a gente. Uma delas da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Bebidas, que diz o seguinte: a Associação Brasileira de Bebidas, a ABRAP, ressalta que iniciativas de educação e prevenção são reconhecidas em todo o mundo como mais eficazes em coibir o consumo abusivo do que a restrição, seja do consumo, das vendas ou de comunicação. A gente tem uma nota também da ABIA, Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, que diz o seguinte: não há nenhum estudo que comprove a eficácia da taxação de determinados alimentos na promoção da saúde. O combate à obesidade e às doenças associadas ao estilo de vida é uma prioridade para a saúde pública e a indústria de alimentos e bebidas está comprometida em promover ações concretas para combater o problema, investindo consistentemente na inovação do seu portfólio com a redução voluntária de sódio, gordura trans e açúcar. E aí, eu já passo aqui a palavra para o João, falar um pouquinho sobre o peso que tem essa questão das indústrias nesse assunto que a gente está tratando, né? Eu queria voltar um pouquinho com relação à questão de valores, se você me permite. Claro. Eu, por exemplo, aprendi a ter uma alimentação saudável porque no interior eu estava acostumado em morar numa fazenda e eu recebi dos meus pais essa instrução de que você deve se alimentar do que é mais simples, do que é mais saudável ali, porque eu tinha o campo à minha disposição. E eu vim, aos poucos, desenvolvendo esse hábito. Tá certo? Uma filosofia, digamos assim, que está voltando, claro, né? Claro, porque você nota, por exemplo, que eu já visitei algumas fábricas de produtos assim, de aves. Você nota que o ovo de antigamente, aqueles que têm 60 e poucos anos sabem, a gema era quase vermelha. E os ovos eram grandes, e a gema quase vermelha, tá certo? Então, hoje você tem um ovo menor e a gema quase hospitalar. Sim, pálida. Então, isso realmente também é um problema. Quer dizer, geneticamente, alguns alimentos vêm sendo modificados. É uma outra discussão complexa que está nesse entorno aí, tá certo? Então, naquela época, as carnes também eram mais fortes, mais saborosas e mais cheias de nutrientes também, tá certo? Então, por exemplo, se alimentar de produtos naturais, eu passei para as minhas filhas, e minhas filhas têm que passar para os meus netos. Então, há uma questão de valores aí, ninguém quer interferir em valores na vida de ninguém, mas é muito importante você ressaltar a importância desses hábitos saudáveis familiares que vêm. É mais fácil, se você educar a família, é mais simples depois trabalhar com todo esse problema, do que, né, ter todo um quadro desorganizado e colocar os corretivos, que cada corretivo que você põe provoca um outro efeito, tá certo? Uma externalidade negativa ou positiva, que às vezes é difícil analisar, né? Então, já que nós não podemos trabalhar nesse quadro, esse quadro familiar é uma coisa que tem que ser trabalhada, mas é um outro lado. Agora, envolve tantos aspectos, isso que a gente está conversando, envolve saúde, envolve comunicação, envolve políticas amplas assim, de emprego, porque todas as empresas são altamente empregadoras de mão de obra. Então, e por outro lado, questão fiscal. O governo, a gente sabe, tem um déficit, esse ano aqui um déficit recorde. Tá? O ano passado, na época da Dilma, um déficit recorde, hoje é um pouquinho menor, mas ainda está sendo trabalhado. Então, olha só, tem várias incompatibilidades. Eu não tenho dúvida que saúde deve vir em primeiro lugar. A essencialidade do ser humano, a preservação da vida, eu não tenho dúvida que deve vir em primeiro lugar. Mas aí você tem a questão de emprego, você tem a questão de geração de renda. Então, ninguém aqui é contra a indústria, tá certo? de alimento. Pelo contrário, o Brasil é um dos países mais competitivos no mundo na produção de alimentos. E a exportação de alimentos, ela nos salva na nossa balança comercial, tá certo? Ela é extremamente relevante, prioritária.
Então, mas eu creio que políticas públicas, mas não é só uma política fiscal pontual. Eu creio que tem que ser uma política mais ampla. Agora, isso vai levar a uma discussão mais complexa, mas não tem importância. Eu acho que é importante envolver todos, desde órgãos de... Às vezes eu noto, por exemplo, numa embalagem, né, de um lanchinho, essas comidas, esses docinhos processados, multiprocessados, né? E ontem eu estava experimentando alguns docinhos. Quando me convidaram aqui para o debate, eu não sou especialista na área, mas eu fui experimentar os docinhos. E eu fiquei impressionado de ver, porque às vezes não tem gosto de nada. E você fica mastigando aquilo. Aí eu olho no verso, especialmente de alguns importados, eu não quero trazer aqui para não cometer nenhum... acho que não é bom você falar de empresas aqui. Sim. Mas no verso da embalagem você não consegue enxergar. Eu passei por alguns colegas lá na escola, ninguém consegue ver. Então, isso tem que ser... Tá certo? A informação tem que ser bem clara, porque senão como é que você vai julgar? Então, mas... há muitas políticas, há todo o entorno bem complexo de saúde, comunicação, alimentação, valores. Então, o risco de colocar isso, às vezes, no Congresso, de uma forma pontual, é você ter uma maioria simples e não ter a melhor solução. Né? Agora, por outro lado, algum imposto deve ser colocado? Às vezes, sim, está entendendo? Então, tudo é uma questão aí de você ponderar, porque às vezes a pessoa não tem condição de decidir. Então, por exemplo, no caso de aguardente, você tem lá um imposto de quase 90%, né? 80 e poucos por cento. Se vai funcionar, depende. Tem uma coisa em economia que chama elasticidade da demanda. Se a curva é muito inelástica, na verdade, o sujeito vai pagar aquele preço e nem raciocina, né? por um pouco de aguardente. Né? Então, aí não é muito eficaz, tá certo? Porque ele vai pagar mesmo. Né? Mas, então... se a curva é mais elástica, tem mais substitutos, então você taxa e ele vai para outro. Então, olha, cada caso é um caso, não é verdade? Não. Então, nesse sentido, a gente volta a falar que é uma coisa complexa, tá certo? Marília, voltando na questão do Congresso, você vai participar então no Congresso, o que a gente pode destacar? A CT é membro, junto com 37 organizações, de uma aliança pela alimentação adequada e saudável, que foi justamente, ela surgiu em outubro de 2016, no último Combran, justamente reunindo esses atores que trabalhavam já com a pauta, na verdade, antes da obesidade, é para proteger o direito humano pela alimentação adequada e saudável. Então, nós vamos estar no Congresso, vai ter várias palestras de pessoas da Aliança que vão estar geralmente falando sobre sistemas alimentares e outros temas. Nós vamos ter estandes, vamos trazer vários especialistas para discutir conflitos de interesse, a violação do direito humano, são vários temas. E, especificamente, amanhã, às 7h, a gente está fazendo uma coisa muito legal, que é convidando alguns estudantes da alimentação e nutrição. A gente vai dar um curso de advocacy, que é justamente ensinar a sociedade civil a encontrar esses espaços alternativos para aprender a impulsionar a política pública. A gente vai estar de manhã dando aula teórica, à tarde nós estamos fazendo incidência política diretamente com os congressistas, e um deles a gente vai atuar sobre 2 projetos de leis que estão atuando no Congresso para discutir tributação. Então, amanhã, especificamente, eu vou estar atuando, conversando com parlamentares sobre essa temática desse debate que a gente está fazendo aqui. Agora, vocês acham que a discussão em torno de políticas e de preços, ela acaba se tornando mais relevante com o aumento dos custos da saúde? O custo da saúde tem subido. A gente nota que no mundo inteiro tem havido assim, uma política saudável de sugerir às pessoas que façam a prevenção. Evidentemente que é saudável, né? Há determinados casos, por exemplo, de câncer de próstata, por exemplo, se você diagnostica rápido, tem muito mais chance de sucesso, né? Então, por exemplo, prevenção é muito bom, só que isso tem elevado muito os custos de saúde, os custos de manutenção de saúde, de planos de saúde. Então, aí é uma outra vertente. A obesidade infantil, eu estava lendo alguma coisa que é complicado você entender que as crianças estão tendo diabetes tipo 2 mais cedo do que o esperado. Agora, e que pressão alta, né? Vamos falar em teenagers, complicado. Agora, por outro lado, em estatística quando você faz uma equação, e eu digo assim, se a incidência de enfermidade está aumentando, é função de quê? E eu tenho muitos fatores, não é verdade? E eu tenho que ponderar cada fatorzinho daquele lá. Então, é muito difícil dizer, associar que isso é por causa daquilo.
Eu tenho várias ponderações, o peso. Aí você tem que fazer muito estudo estatístico para saber o peso de cada um. E se realmente a incidência de doença estiver, assim, por um fator relevante estatisticamente de obesidade, aí é a situação de você atuar. Mas isso tem que ser provado. Eu não sei se tem estudo provando assim, essa associação imediata. Tem? Eu estou perguntando para você, porque deve ter gente estudando esse tipo de coisa no mundo todo. Essa associação, né, entre, por exemplo, a enfermidade em crianças atuando de forma mais precoce. E quanto que a obesidade, entendeu, é responsável por isso, tá certo? Ou então, o contrário, né? A obesidade subindo em função da enfermidade. Quer dizer, quanto que esse tipo de coisas, assim, consumo desses bens super saturados, é responsável pela obesidade e enfermidade, entendeu? Essa ligação tem que ser bem clara também, para você saber quanto é responsável e quanto que você vai taxar. Então, nesse sentido que eu não sei até que ponto o estudo está aprofundado. Eu creio que há uma ligação, mas eu, por exemplo, quanto que tem essa ligação? Certo? Quão relevante que é essa ligação? Então, esse é um outro ponto. Tá certo. Deixa eu repassar o nosso telefone aqui para você que está nos assistindo, queira participar, enviar uma pergunta, um comentário, que é o 3396-4944. Você também pode fazer a sua participação pela nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, no endereço que você está vendo aí na sua tela. Dá para a gente fazer um paralelo do que existe, aliás, de como estamos avançando nessa questão com outros países, como a gente até já citou, de alguns bons exemplos. Como estamos caminhando nessa questão? Que é uma questão que envolve várias vertentes aí, mas dá para a gente fazer uma análise? Vamos lá. Acho que o Brasil, ele tem por enquanto a gente só tem o que tem sido feito, não tem sido nem suficiente para conter esse aumento da obesidade. Né? Todos os dados, todo ano que o Vigitel ele apresenta, esse número está um pouco mais elevado. Por isso que eu falei anteriormente, a meta maior acho que dos governos, de uma maneira geral, ele é realmente estancar essa tendência de crescimento. Né? E por que a gente acredita que o papel de uma política pública? Né? Porque muito se fala assim, a questão, mas eu tenho informação, eu sei da correlação que tem de uma doença crônica com os fatores de risco, que aí vamos trazer para a obesidade. Mas por que isso não funciona? Né? Porque é o seguinte, foi detectado que boa parte de hábitos não saudáveis não é influenciado somente pelas escolhas individuais. Ela é influenciada pelo ambiente. E aí que entra o papel da política pública. E a política pública, ela traz um outro elemento que a educação, ela não consegue atender a tempo. A política pública, ela traz impacto e celeridade. Por quê? Porque ela coloca a questão de numa situação, por exemplo, se um produto não saudável, a partir do momento ele custa mais caro, a pessoa quando chega no ponto de venda, ela, de alguma forma, ela vai sofrer o impacto de um produto mais caro. E a ideia é justamente isso, é você sobretaxar produtos não saudáveis e encontrar alternativas para os produtos saudáveis sejam mais baratos. O que aconteceu nos últimos anos foi isso, os produtos não saudáveis, eles se tornaram mais acessíveis, né? Com mais publicidade, e aí o que acaba acontecendo? Os hábitos não saudáveis, os produtos saudáveis, eles ficarem mais difíceis de ter acesso. Então, o que a gente sempre fala, a política pública, ela atua principalmente no ambiente. Né? Um ambiente saudável ajuda você a ter hábitos mais saudáveis. E aí, você tendo hábitos mais saudáveis, você ajuda na prevenção de doenças, e na prevenção de doenças, você diminui com isso os custos da saúde. A gente não tem esse valor exato até do custo relacionado só com obesidade, mas é um número bastante alto. Um dos mecanismos que se encontra até para você tributar produto não saudável, um dos projetos de lei que a gente acompanha é criar realmente uma contribuição para o Fundo Nacional de Saúde, e aí com esse dinheiro específico ser vinculante
para ajudar no tratamento da obesidade. Porque é outra pergunta que o consumidor sempre fica, eu pago tanto imposto para quê? Exatamente, então, exatamente. Não é um assunto fácil, tanto que o Ministério da Saúde, ele publicou uma nota técnica no ano passado, eu até recomendo, posso depois deixar o link aqui, que ele pede realmente essa ajuda intersetorial envolvendo Receita Federal, Ministério da Fazenda, porque a gente precisa encontrar realmente, dentro da nossa complexidade tributária, uma maneira que realmente você tem um impacto em produtos não saudáveis, que isso realmente faça com que o consumidor deixe de consumir, certo? E consiga adotar hábitos não saudáveis. Não é uma equação fácil, mas por isso que o debate é importante, né? Não vai ser o primeiro aqui. Ano passado a gente fez audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir todas essas características aqui. Eu acho que se a gente passasse horas aqui, eu teria bastante dado para passar, mas é o principal racional que a gente quer trazer para as pessoas. Tributos nem sempre são tão funestos para a população. A gente pode fazer trabalhar mais por essa igualdade tributária e onerar realmente produtos que causam externalidades negativas para a população. Esse é o principal racional da política, que às vezes o Estado tem que intervir no ambiente para que essas escolhas saudáveis sejam mais fáceis. É que normalmente a população não vê o retorno em relação a esses impostos que são pagos, né? Acaba sendo normalmente um instrumento mais arrecadatório mesmo, sem a gente acaba vendo esse retorno, né? João, inclusive, por que essa política de taxação ela acaba mas atingindo as pessoas mais pobres? Elas gastam mais com alimentação, isso é comprovado também, né? Gastam mais com alimentação e dentro dos alimentos, se você vai no supermercado hoje, aliás, é interessante que toda a população faça isso. Olhe no supermercado, quando olhar aquela fita o recibo no final, olha quanto está pagando de imposto dentro dos alimentos e procura tentar reduzir essa alíquota. Você chega a pagar 40%, 30% em média. Vamos supor que a pessoa sai do supermercado com, sei lá, com R$1.000. Tem coisa de R$300, R$400 caindo para cofres públicos. Então, então, a gente precisa tomar cuidado. Os alimentos mais naturais, já são menos taxados, então os alimentos mais saudáveis. Você vai tentando baixar essa alíquota no teu recibo e talvez seja um caminho de você melhorar. Dá mais eficiência para a tributação, melhora o impacto do imposto em cima do teu salário. Agora, você tem razão. Os pobres, a maior parte da renda, não tem poupança. Então, praticamente, vão gastar toda a sua renda no que é básico. Por isso que essa carga fiscal impacta muito mais, ela é regressiva, impacta muito mais o pobre. Porque ele não tem poupança, tá certo? Então, ele vai ser tributado efetivamente muito mais do que a pessoa rica no cálculo final. Agora, eu queria aproveitar, eu acho que tem mais duas vertentes importantes aqui. Na parte da educação, nas escolas, você pode ensinar alimentação saudável. Você pode ensinar para as crianças o valor da terra, de plantar. Então, isso você pode fazer. Tem tanta coisa que se ensina nas escolas, por que você não pode fazer, não é verdade? Ensinar o que é a terra, o que a terra produz, não é? Ensinar como é que se planta um feijão, um arroz, experiências práticas, tá certo? Alface, então isso seria muito saudável, né? Então, esse é um ponto importante na parte educacional, tá certo? E outra coisa, agências reguladoras. Um ponto que aqui me desconforta, aqui no Brasil, é que as agências reguladoras têm muita interferência do executivo, não é bom. As agências reguladoras devem se reportar ao Congresso, né? Assim como o Banco Central, que é uma bandeira que está sendo discutida na imprensa. É muito importante que as agências reflitam o anseio da população e não tenham interferência política. Então, se ela está muito reportada ao executivo, esse é um problema. E aqui a gente olha isso, né? Olha eu no meio falando de tal, para tal agência falando de tal. Quer dizer, ali você não tem uma decisão neutra, né? Essa é uma questão importante aí, tá certo? Em toda a decisão, né? Como é que é a nomeação das agências, do responsável pelas agências reguladoras, né? Elas têm um papel fundamental e cada vez mais no futuro elas vão ter papel fundamental na proteção aí aos direitos do consumidor, das partes como um todo, né? Todas as partes, de uma forma mais neutra, né? Como quebrar essa politicagem que acaba chegando até essa questão que a gente está... Não tenha dúvida. Elegendo o melhor, escolhendo o melhor, né? Fazendo melhores escolhas. No caso da Anvisa, a gente confia bastante na equipe técnica, né? Então, como eu falei
anteriormente, a sociedade civil mostrou um modelo de rotulagem que permite isso um avanço, e a Anvisa está para fazer essa liberação da consulta pública, né? Então, a gente confia bastante na equipe técnica da Anvisa para tentar encontrar a melhor solução. E sempre assim, eu acho que o recado também que a gente gosta de dar, que é realmente a participação da gente como sociedade civil nesse processo, né? Eu fui de uma geração, a gente não tem formação de cidadania na escola, então a gente acha que simplesmente você vai votar e dar lá o cheque branco. E a medida até com o próprio Advocacy, para mim foi um dos grandes descobertas, que você realmente, estrategicamente, você pode encontrar espaços de participação, né? Então, você pode fazer incidência no Legislativo, claro. No Executivo, claro. Você pode participar de conselhos de participação social. Então, por exemplo, a Paula Jones, que é diretora da CT, ela é conselheira de saúde. Então, com isso, a gente fez algumas recomendações. Então, por exemplo, a recomendação 21 do CNS foi para realmente que o Ministério da Fazenda estude medidas extras fiscais para a questão de bebidas açucaradas. Isso gerou uma audiência pública no Congresso, né? Então, tem membros da Aliança também que fazem parte do CONSEA, que é outro espaço de participação social, também, que a gente também solicitou apoio do Executivo, o Ministério da Fazenda, que estude melhor esse assunto sobre tributação. Então, é isso que eu acho que é importante, a gente convocar esses espaços aqui da sociedade civil e realmente não deixar realmente que fique só um jogo assimétrico de poder, né? Então, isso é bastante importante, a gente evocar essa cidadania. E aí, quando eu digo aí quebrar a politicagem, dessa política somente de interesses, né? A boa política é sempre bem-vinda e até necessária para tratar essa questão. A ACT, a Promoção da Saúde, fez uma pesquisa, uma pesquisa feita pelo Datafolha em 2017, a pedido de vocês, né, Marília, que apontou aí que 74% dos entrevistados reduziriam o consumo de refrigerantes e sucos industrializados diante de um possível aumento de imposto que elevasse o preço, né, desses produtos. Desse total, 23% diminuiriam um pouco e 51%, aí mais da metade, diminuiria muito. É isso mesmo? Não, isso mesmo. Isso foi uma das perguntas que a gente quis saber realmente. Quanto realmente a população seria impactada com o consumo se o preço for aumentado? Porque, ao mesmo tempo, a outra pesquisa que foi feita pela indústria, ela fala assim, você quer ser mais tributado ou não? Todo mundo fala que não. É lógico, mas aí a pergunta foi justamente para ver a efetividade da pergunta. Se esse produto custasse mais caro, você deixaria de comprar? Sim. E é isso que a gente tenta trazer, principalmente para a população de baixa renda, né? Que vocês comentaram realmente com todos os dados precisos. É importante que quando ele vá no supermercado, realmente aquilo que não seja saudável seja mais caro. Porque eu sei, você é impactado por publicidade, até mesmo por acesso. Se o preço ele é realmente um fator que influencia na decisão de compra. E é tanto que quando as empresas querem vender mais, elas fazem o quê? Promoção. Elas baixam o preço. Então, eu sei, parece complicado, mas é trazer essa reflexão para o consumidor na hora, naquele momento que ele não tem, que ele pode ter toda a informação, ele pode ter educação, mas ele é suscetível a preço, todos nós somos. Então, produtos não saudáveis têm que realmente custar mais caros. É essa igualdade que a gente busca nessas políticas e outras questões. E a questão, você me permite ali, que você tocou claro. Outro ponto importante da política que a gente também batalha, que é a ambientação de ambiente escolar. As escolas, elas são realmente ambientes que têm que estar protegidos, né? Então, eu também sou mãe e, às vezes, eu vejo absurdos que, por exemplo, as crianças estudam nos livros alimentação saudável, mas como é que estão as cantinas? Só tem ultraprocessados e só tem... Então, existe também uma incoerência entre o discurso e uma prática. Exatamente. Então, tem todas já outras políticas públicas que também a gente está promovendo, né? Uma que a gente vai fazer incidência amanhã, que é a proibição de refrigerantes nas escolas, né? Esse projeto de lei está no plenário, né? Precisa votação para poder passar para o Senado. É um projeto de 10 anos
Então, e ele só andou graças à participação da sociedade civil fazendo incidência política. Tá certo. Bom, nosso tempo já está chegando aí no final. Eu queria uma consideração final breve de cada um de vocês. Vamos começar aqui pelo João, então. O ser humano é o mais importante que tudo. É claro que você tem que gerar empregos, que você tem que ter progresso, mas é importante a saúde e a paz do ser humano e a qualidade de vida do ser humano. Então, colocando o foco no ser humano acima de tudo, porque sem ele nem faz sentido nem a nossa existência. Então, eu não posso colocar, embora eu seja adepto de livre mercado, seja professor de economia, é claro que a gente está sempre exaltando o poder das empresas, mas o ser humano é acima de tudo e sem ele não tá certo, a gente não tem razão da gente existir. Então, nesse sentido, todas essas ações pela saúde, pelo bem-estar da população, eles são mais do que válidas, tá certo? E eu sei que essa é a direção correta mesmo que o Brasil tem que trilhar. Tá certo. Já aproveito então para agradecer aqui o economista, o João Francisco de Aguiar, participando aqui com a gente. Marília, por gentileza. Não, na verdade, eu queria agradecer essa oportunidade, né? A gente nunca acaba tendo chance para discutir com um pouco mais de detalhe, né? Os racionais das políticas públicas, né? Quando é que, às vezes, o Estado ele tem que realmente fazer algum tipo de interferência, mas explicar que isso não está influenciando, intervindo na liberdade de escolha, mas sim protegendo a população e promovendo a saúde. Então, mais uma vez, agradeço o convite e ficamos abertos para outro debate, sempre que possível. Tá certo, agradeço demais também a participação da Marília Albiero, que é coordenadora do projeto de alimentação da ACT Promoção da Saúde. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou em mais um programa Clipping Eletrônico. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.